Pérez. Queremos que o irmão José Benjamin Pérez saiba que nós estamos orando por ele. O amamos de coração e pedimos para ele as melhores bênçãos do céu. No nome eterno de William, assim seja, amém e amém. Vamos deixar conosco imediatamente nosso apreciado irmão e amigo reverendo José Benjamin Pérez de Porto Rico. Bom, o tema que temos para hoje. Agradecidos ao nosso irmão Miguel por essas palavras, são formosas. Palavras que são assim como ele fala. Que neste tempo é o Espírito Santo que nos guia através do seu mensageiro. Dizia que o reverendo William Branham, em várias ocasiões, que a mensagem e o mensageiro é a mesma coisa, é o mesmo. Também saudamos todos os irmãos ali em Monterrey, na congregação do reverendo Epifânio Lopes Rangel, que Deus abençoe ali onde se encontra o nosso irmão Miguel Bermudes Marim. Nesse tema que temos para essa noite, o mistério da verdade e a orientação do Espírito Santo no último mensageiro. Foi pregado em 7 de agosto de 1997, em Monterrey, Novo Leão, México. Ele usou a escritura de Romanos capítulo 8, do versículo 9 ao 17. Nos diz na mensagem, palavras de vida eterna, pregado em 25 de agosto de 1985, em Maturim, Venezuela, diz. Deus disse, guarda-te diante dele, ouve sua voz. Não te rebeles contra ele, pois ele não perdoará a vossa rebeldia, pois o meu nome está nele, no anjo enviado por Deus. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu te disser, porque Deus estaria falando através do seu anjo estaria falando através de Moisés. Serei inimigo dos seus inimigos. Imagine. Toda pessoa deseja que alguém o defenda do seu inimigo. Toda pessoa deseja ter alguém na qual possa confiar para que o defenda dos seus inimigos. E aqui diz, eu serei inimigo dos teus inimigos. Muitas pessoas creem que Deus é amigo de todo mundo. Mas aqui não diz assim. Aqui Deus disse que será amigo dos seus amigos, dos que ouvem a sua voz, dos que guardam a sua palavra e dos que seguem a voz do anjo do Senhor. Mas diz, mas eu serei inimigo dos seus inimigos, dos inimigos dessas pessoas que ouvem a voz de Deus. Deus é não amigo, mas inimigo. Assim, é melhor que as pessoas saibam contra quem se levantam, porque algumas vezes se levantam contra quem não deve se levantar, e se encontram que essas pessoas têm um amigo de outro mundo, de outra dimensão, o qual defende essas pessoas. Por isso diz, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra e os defende. Agora vejam vocês, continua dizendo, e afligirei os que te afligirem, porque o meu anjo irá diante de ti. Assim que a pessoa não pode passar o anjo do Senhor para chegar na frente dele, chegar primeiro. Antes dele, o povo que quis se adiantar lá ao anjo do Senhor e foram na frente e disseram, se isso é o mais fácil, ganhar desse povinho, olhe, para isso não necessitamos nem do anjo do Senhor. Mas veja, até para a coisa mais insignificante que está no programa divino, para ser realizado na trajetória para a terra prometida, se necessita a orientação do anjo do Senhor, porque para isso é que Deus o envia. Senão, Deus não enviaria seu anjo, porque o povo conheceria como fazer as coisas. Mas ele diz que o povo não conhece
conhece. Vocês já vão ver aqui, diz. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará à terra dos amorreus, dos heteus, dos fariseus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, e eu os destruirei. Aqui diz que ele será quem levará seu povo à terra prometida. Ele guiará seu povo através do seu anjo. Portanto, não podemos dizer que não necessitamos da orientação do anjo do Senhor. E no próximo extrato, para aproveitar aqui, estes dois extratos, na página 3 do estudo bíblico diz na mensagem A Marcha à Terra Prometida, pregado em sexta-feira, 23 de agosto de 1991, em Bogotá, Colômbia, diz. Agora, vejam vocês que o Israel terreno teve essa marcha, passou por essa trajetória para a Terra Prometida e teve muitas dificuldades, mas no fim entrou na Terra Prometida. Dos que saíram, somente 2 entraram e o resto, os que nasceram no deserto, os que não entraram e saíram no êxodo desde o Egito, não entraram, porque se rebelaram contra Deus. Agora, vejam vocês, algumas vezes nós cometemos erros similares ao que eles cometeram. Por exemplo, eles tinham sede e fome em algumas ocasiões. E ao invés de orar a Deus, eles se rebelaram contra Deus e se rebelaram contra seu mensageiro. E não queriam escutar o seu mensageiro e diziam, melhor teria sido ficar no Egito. Ali tínhamos peixe, cebola e todas essas coisas. E tudo isso nos davam de graça. E por que davam de graça todas essas coisas? Porque aos escravos não se pode cobrar nada, porque as pessoas que estão de escravos trabalham e dão comida para que possam trabalhar. E assim faziam estes impérios. E então eles trabalhavam pela comida. E eles menosprezaram as bênçãos das promessas divinas que Deus tinha feito a Abraão. Menosprezaram o cumprimento dessas promessas divinas e se rebelaram e desagradaram a Deus. Por isso Deus disse, não entrarão no meu repouso. Assim que eles morreram no deserto e não puderam passar a Terra Prometida. Assim que não é somente sair, não é somente estar na marcha, mas caminhar nessa marcha à Terra Prometida sem desagradar a Deus, sem protestar, pela forma em que Deus guia seu povo na marcha à Terra Prometida. E na mensagem Os 3 Êxodos e seus propósitos, pregado em 22 de setembro de 2002, aqui em Cayey, Porto Rico, diz, e agora é levado o povo hebreu através do deserto, recebe as leis no Monte Sinai e depois sai rumo à Terra Prometida pelo caminho que Deus mostrava na coluna de fogo, iluminando o caminho de noite, e de dia era uma nuvem que os cobria do sol. Deus acompanhou na coluna de fogo em toda a trajetória do povo hebreu. O pilar de fogo, a coluna de fogo, acompanhou até a Terra Prometida. Quando o profeta Moisés morreu, Deus tinha Josué. Agora, foram duros esses 40 anos pelo deserto, mas houve um propósito. Foi que o povo fosse provado no profundo da sua alma, do seu coração, para que saísse o que, na realidade, cada pessoa tinha em seu coração. Porque algumas pessoas, quando as coisas estão boas, dizem, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu sigo a Deus todos os dias da minha vida. Mas quando vêm os momentos difíceis, alguns dizem, eu não vou seguir em frente. Então se separam do caminho de Deus, se afastam do caminho de Deus. Alguns até se rebelam contra, se levantam contra o programa de Deus, o qual não é de nenhum benefício a essas pessoas, mas que é de problemas, porque seus nomes são apagados do livro da vida. Agora, nenhum escolhido de Deus pode se levantar contra o programa de Deus, porque é uma alma de Deus escrita no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo.
Mas vejam vocês, com o povo hebreu saiu multidão de pessoas também, e dentre essas pessoas, muitos se levantaram contra Moisés em diferentes ocasiões. Quando faltou água, se levantaram contra Moisés e disseram: teria sido melhor ter ficado no Egito e não sair contigo, porque nem há água, nem há lugar para semear, nem há frutos, não há nada. Mas vejam, Deus estava guiando seu povo Israel pelo deserto, rumo à terra prometida. Portanto, passariam por todas essas etapas para ser provado o povo hebreu antes de serem adotados como nação na terra que Deus prometeu. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 em diante, narra aqui o porquê tiveram que passar por diferentes provas, diferentes etapas, durante 40 anos, diz capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 1 em diante. Tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis na posse da terra que o Senhor com juramento prometeu a vossos pais. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te afligiu e te deixou ter fome, depois te sustentou com maná que não conhecias e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Aqui Deus mostra a causa pela qual os levou pelo deserto, por esses 40 anos, e os afligiu. Os fez passar por etapas difíceis para saber, para que se manifestasse neles, se serviriam a Deus ou não, em tempos bons e em tempos maus, tempos difíceis. Nos tempos difíceis é onde as pessoas mostram se amam a Deus, mesmo que nos tempos bons alguns se afastam também do caminho de Deus. Agora, o verdadeiro crente, em tempos maus, se agarra mais de Deus e se mantém firme, fiel a Deus. Agora, depois, o povo hebreu passou esses 40 anos pelo deserto. Moisés morreu, tinha morrido também Miriam, Maria, irmã de Moisés, e também depois morreu Arão, e depois morreu mais adiante Moisés. Moisés viu a terra prometida quando subiu ao monte, e Deus mostrou a terra prometida. Moisés pediu a Deus que permitisse entrar na terra prometida, e Deus disse: não me fale mais deste assunto. Deus já tinha dito: não entrarás na terra prometida porquanto foste rebelde. Porque Moisés, quando recebeu a ordem de falar à segunda rocha, naquela segunda ocasião, para que desse água ao povo, ao invés de falar, feriu 2 vezes a rocha e rompeu o tipo e figura correspondente à segunda vinda de Cristo. A rocha representa Cristo. Portanto, a rocha, Cristo, seguiu o povo hebreu todos os dias da sua trajetória, e depois entrou com o povo hebreu na terra prometida, e depois se fez carne e habitou no meio do povo hebreu. 33 anos, a rocha, Cristo, em carne humana. E na mensagem Cristo com sua igreja noiva hoje, pregada em 23 de janeiro de 2000, aqui em Caiê, Porto Rico, diz nosso irmão William: e agora, para o último dia, o anjo do Senhor Jesus Cristo estará trabalhando na obra de Cristo na forma que Cristo estiver guiando. Mesmo que pareça um pouco estranho na forma em que ele trabalha em algumas ocasiões na obra de Cristo, Cristo estará guiando. Ele não fará nada a não ser que Cristo o guie a fazê-lo nessa forma. Portanto, o trabalho do anjo de Jesus Cristo na igreja de Jesus Cristo será sob a orientação do Espírito de Cristo, porque não é com exército, nem com forças, mas com meu Espírito, diz o Senhor, em Zacarias capítulo 4. A obra de Deus em sua igreja é pelo Espírito de Cristo em cada era. Assim que qualquer pessoa poderá dizer: ou é muito lento, outros poderão dizer: não, vai muito rápido. Outros poderão dizer: não, vai muito lento no trabalho que vai realizando. Que vai realizar, mas tem uma parte no livro das Eras,
188. Página 188. Dice el reverendo William Branham. Diz o reverendo William Branham, página... Nesta página 188, página 188, ele diz agora: mantenhamos-nos firmes como Josué e Caleb. Nossa terra prometida está aparecendo ainda como a deles. Agora Josué significa Jeová Salvador, e ele representa o líder da última era que virá à igreja como veio Paulo, como líder original. Caleb representa aqueles que permaneceram fiéis com Josué. Recorde, Deus tinha colocado Israel inicialmente como uma virgem, juntamente com sua palavra, mas eles desejavam algo diferente, assim como também a igreja do último dia. Notem como é que Deus não moveu Israel, ou não deixou entrar à terra prometida, até que fosse em seu próprio tempo designado. Agora, o povo poderia ter ter pressionado sobre Josué, o líder, dizendo: a terra é nossa, avancemos a tomá-la. Josué, tu estás acabado, ou melhor, perdeste tua comissão, não tens o poder que antes tinhas. Sobre não tens, coloca o quinto Elias. Não tens, em cima coloca o quinto Elias. E o poder que antes tinha, coloca quarto Elias. Ele faz aí, antes ouvias de Deus e conhecias a vontade de Deus e atuava eficazmente. Algo anda mal contigo. Mas Josué era um profeta enviado por Deus. E ele conhecia as promessas de Deus e nelas esperava. Ele esperava até obter uma decisão clara e definitiva de Deus. E quando chegou o tempo para se mover, Deus colocou nas mãos de Josué a direção completa, porque ele tinha ficado com a palavra. Deus podia confiar em Josué, mas não nos demais. Assim se repetirá neste último dia o mesmo problema, as mesmas exigências. E continua dizendo aqui nessa mensagem: mas o importante não é se é lento ou muito rápido, mas que vá com Cristo, o anjo do pacto, braço a braço, trabalhando na obra de Cristo. Poderiam dizer de Moisés que era muito lento e não sabia que era o povo, porque para levar o povo hebreu do Egito à terra de Canaã, isso que tomava era muito pouco tempo. Porque vejam, José, quando foi sepultar o seu pai Jacó na terra de Israel, foram em pouco tempo e voltaram. Mas agora Moisés demora 40 anos para levar o povo hebreu rumo à terra prometida. Mas era a orientação do Espírito Santo, do anjo do pacto, com Moisés. E na forma que o Espírito Santo guia, é a melhor forma para o povo hebreu do Antigo Testamento e para a igreja do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. À medida que foram caminhando por esses desertos por 40 anos, pelo deserto por 40 anos, iam nascendo os que iam entrar na terra prometida. Mas alguns dos que sobreviveram dos que saíram do Egito. E agora, tem uma parte aqui também que eu quero compartilhar com vocês. A mensagem Por que clamas? Fala. Na página 39 dessa mensagem. Del reverendo William Branham, pregado em 14 de julho de 63. Diz na página 39, página 39 embaixo diz: ele foi ungido para o trabalho. Ele foi chamado de Deus. Não o cercaram dentro. Realmente não. Ele levou os portões com ele. Ele não orou sobre isso. Ele não perguntou a Deus se fazia ou não. Está correto na linha do dever. Amém. Amém. Correto na linha do dever. Correto na linha do dever. Por que clamas a mim? Fala e segue em frente. Amém. Não clames. Fala. Agora ele tinha deixado de chorar e
de ser o suficiente velho para falar isso é correto. Ele sabia que seu dom de poder ungido podia destruir qualquer filisteu que ficasse diante dele. Amém. Antes de seguir, ele escreve ali. Eu passei isso aos rapazes ali. Não clames. Fala e siga em frente em teu trabalho. E aí o irmão William escreve também. E aqui o irmão William escreve também. Aqui está tipificando-se a adoção de um filho de Deus. E sigue dizendo. E continua dizendo, mas nós não sabemos isso, vê? Continuamos sendo crianças com a mamadeira na boca. E ele sabia que Deus tinha levantado para esse propósito e não haveria nada que parasse diante dele pelo resto da sua vida. Nada poderia destruir. Ele sabia e ele tinha visto, tinha sido levantado para esse propósito, da mesma forma que Moisés. Ele tinha sido levantado para esse propósito, da mesma forma que Moisés. Nada ia detê-lo. Nenhum amalequita, nenhuma outra coisa poderia detê-lo. Ele estava no caminho para a terra prometida. Sansão sabia que ele estava no caminho. Josué sabia que ele estava tomando a terra. Ele foi vindicado. A palavra de Deus prometeu, o Espírito Santo estava ali vindicando. Ele estava em seu caminho, portanto, nada ia se colocar no seu caminho. Não, Senhor. Correto. Na linha do dever com Deus. Nada ia ficar no seu caminho. Portanto, ele somente tomou os portões e colocou nos seus ombros. Pesava ao redor de 4 ou 5 toneladas. E caminhou no topo da montanha e sentou em cima. Nada ia parar no seu caminho. Ele tinha um dom ungido de Deus. Ele não teve que gritar, Senhor, o que eu devo fazer agora? Ele tinha sido ungido para fazê-lo. Isso era, assim diz o Senhor, livrar-se deles, aleluia, livrar-se deles. Eu levantei para esse propósito, amém. E o que eu devo fazer, Senhor? O que vou fazer aqui no Mar Vermelho? Não te disse que te dei uma montanha por sinal aqui mesmo? Tu estás voltando essa montanha e tu levarás estes filhos à terra. Não te chamei por esse propósito porque estás preocupado por qualquer outra parada no caminho. Fale e comece a se mover. Amém. Amém. Te chamei para esse propósito. Davi, ele sabia também. Ele sabia que era ungido. E era vindicado para ser um bom atirador. E continua aí falando nessa mensagem. Davi. E continua aqui nosso irmão William e agora. À medida que Cristo esteve levando sua igreja rumo à terra prometida durante esses 2000 anos, estiveram nascendo no reino de Deus os que entraram à terra prometida do reino milenial e os que entraram à terra prometida do glorioso corpo eterno e glorificado. E assim, vejam vocês, o que para muitos foi um lapso de tempo muito comprido, não foi largo comparado com os benefícios que se obtiveram na Igreja de Jesus Cristo. Muitos filhos e filhas de Deus na Igreja de Jesus Cristo. E também na mensagem A Marcha dos Primogênitos, pregado em 21 de junho de 1991 aqui em Porto Rico, diz: E passaram 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, as quais estão representadas também nos 40 anos do povo hebreu no deserto. E já em nosso tempo encontramos que passamos todas essas etapas dos 40 anos lá nas 7 eras da Igreja Gentia e nos encontramos atualmente sob o ministério do Espírito Santo que foi tipificado em Josué, o qual tinha a comissão de passar o povo à terra prometida. Josué foi ungido para realizar esse trabalho. E ele disse: quando virem os sacerdotes que levam a arca, vocês levantarão e marcharão, caminharão em pós da arca, atrás da arca, porque vocês não conhecem esse caminho pelo qual vocês vão passar a terra prometida. Não o conheceram antes. Portanto, é um caminho novo para vocês. E nesse novo caminho vocês marcharão
impós a arca. Não marchará cada um como desejar marchar, mas em pós a arca, atrás da arca. Não escolherão cada um o seu próprio caminho, mas o caminho da arca. Porque diz, o anjo iria com eles. O Senhor iria na frente deles e entrariam na terra prometida. E na mensagem das 70 semanas de Daniel, nos diz, na página 24 deste livro, diz, Gabriel aparece para revelar não somente o que ele estava perguntando, mas para dizer todo o caminho que estava determinado para a raça judia, ainda até a consumação. Amém. Ele perguntou um pouquinho e obteve a coisa inteira. Ele perguntou para saber. Daniel estava tentando verificar quanto tempo mais, Senhor, será agora. Jeremias, o profeta, teu servo, irmão, profetizou 68 anos atrás e disse que haveriam 70 anos que este povo permaneceria aqui. Toda a velha geração praticamente se foi. Há uma velha geração pentecostal que faz 40 anos se levantou. Há 40 anos se levantou. Foram chamados velhos guerreiros, velhos lutadores. Eles se levantaram e alvoroçaram todo o caminho até o Monte Horebe e Nebo. Todo o longo por ali. Mas agora finalmente estamos no rio. E aí ele coloca o Jordão. Ele vai levantar uma nova com um novo Josué. Coloca em cima o Espírito Santo, que os levará ao outro lado. A lei fracassou, Moisés foi com ela, Moisés fracassou, Josué levou ao outro lado. E aí também passei aos técnicos ali quando ele coloca a pirâmide e coloca uma velha geração pentecostal, que é a sétima era, e coloca a oitava, uma nova geração com Josué. E continua dizendo aqui, descobrimos que as organizações fracassaram, mas o Espírito de Deus, Josué, a palavra Josué significa Jesus nosso Salvador, que o Espírito Santo virá à igreja, não uma organização, mas o Espírito Santo estará no meio da igreja e a colocará ela pronta para subir, cruzar o Jordão. Eu entendo pela leitura do livro que isso é o que acontecerá. E Deus sabe que isso é o que eu estou buscando agora. Não que eu possa consolar o seu povo e dizer o que está à mão. Ambos, aos que estão aqui nessa manhã e aqueles que estão em toda parte da terra, onde essa fita vai ao redor do mundo. E estamos no fim do tempo. Ele revelou todo o caminho até que o reino foi completamente restaurado e o milênio estabelecido. Isso foi a mensagem de Gabriel. E disse, ele disse, eu vim para te dizer que há 70 anos, 70 semanas ainda determinadas sobre o teu povo até o fim da geração judaicas. Aí, há 70 semanas. Continua aqui dizendo agora. Podemos ver que tinham algo que vencer para passar a terra prometida. O Jordão estava diante deles. Diante deles, para eles poderem passar a terra prometida. Para passar a terra prometida, tinham que passar pelo Jordão. E o Jordão, nesse tempo, transbordava. Portanto, era uma passagem perigosa. Ninguém podia se atirar a passar pelo Jordão a nado. E menos com 2 milhões de pessoas ou mais. E crianças e mulheres, portanto, passar a terra prometida tinham muitos perigos. O Jordão representa a morte. E para o fim do tempo, os primogênitos de lá, que é o povo hebreu, representam os primogênitos do meio dos gentios primeiro. E depois os primogênitos do povo hebreu, que são 144 mil escolhidos do povo hebreu.
Agora, neste tempo final, o Jordão, que representa a morte, estará neste tempo se manifestando para impedir a passagem do povo. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 7 e 8 diz: E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente que dizia: Vem e vê. Olhei, e eis um cavalo amarelo, e quem o montava tinha por nome morte, e o inferno o seguia. E foi dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Aqui temos o Jordão espiritual. Temos o Jordão espiritual, a morte, no tempo final, para impedir a passagem dos primogênitos de Deus, a passagem à terra prometida. Os primogênitos de Deus são os escolhidos de Deus entre os gentios, que passarão a terra prometida do corpo eterno e a terra prometida do glorioso reino milenial. Agora, nós, neste tempo final, estamos na era da pedra angular, a era da passagem à terra prometida. Esta é a era em que passaremos a terra prometida sob a liderança do nosso Josué, que é o Espírito Santo, em sua última manifestação. E passaremos a terra prometida, porque marcharemos, caminharemos em pós da arca, que é Cristo a palavra. Cristo a palavra irá diante de nós. E nós seguiremos em pós de Cristo a palavra. E passaremos a terra prometida e receberemos todas as bênçãos da primogenitura que nos correspondem. E neste último extrato aqui, caminhando com Deus agarrados pela sua mão, diz, pregado 23 de março de 1999, em São Paulo, Brasil, nos diz nosso irmão William Soto. E agora Deus envia seu anjo para guiar o povo. Ou seja, que o povo de Deus sempre é guiado desde outra dimensão pelo anjo do Senhor, que é o mesmo Deus em seu corpo teofânico. Por isso foi que disse a Moisés: Eu sou o Deus de seu pai, ou seja, o Deus de Arão, do pai de Moisés, e o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E era o anjo do Senhor. Não é que há dois deuses, um, o anjo do Senhor, e outro Deus. Não. Não é que há dois deuses, um o anjo de Jeová e outro Deus. Não. Não, é o mesmo Deus manifestado em seu corpo teofânico da sexta dimensão, que é um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão, da sexta dimensão. São 7 dimensões. As primeiras são luz, tempo e matéria. E nessas dimensões nós existimos nestes corpos mortais. Continua dizendo, há pessoas que não lhes interessa conhecer os mistérios proféticos correspondentes ao dia em que vivem. São pessoas que se colocam na posição de servos, pois aos servos não é revelado as coisas de Deus, as coisas do seu Senhor, porque os servos não conhecem as coisas do seu Senhor. Mas Jesus disse, chamei-os amigos. Por quê? Porque tinha revelado as coisas de Deus. E também ia dar sua vida por eles, por seus amigos. Continua. Enquanto isso, continuamos caminhando com Deus, agarrados pela sua mão, sendo guiados por Deus e escutando sua voz. Como um pai leva seu filho em sua mão, falando e guiando pelo caminho. Assim guiou Deus o povo hebreu até levá-los à terra prometida. Ele disse, para passar ao outro lado do Jordão, que seguissem a arca. E agora, sigamos a arca da palavra. Sigamos o que Deus diz em sua palavra. E continuemos agarrados pela sua mão, da mão de Cristo, da mão de Deus, escutando também sua voz. E caminhando felizes, glorificando o seu nome, cantando com júbilo e dando graças por suas bênçãos e por toda a revelação que Ele nos dá neste tempo final, onde nos abre as escrituras proféticas correspondentes a este tempo final. Nos colocamos em pé e deixamos já com o tema o mistério da verdade e a orientação do Espírito Santo no
último mensageiro, o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.